morto. Quer dizer, da vida aquilo que está o quê? Da vida aquilo que está? Esse propósito, esse projeto que o pastor Elias fez com os seus obreiros, com a igreja, com a juventude local, eu tenho certeza que existe uma preocupação a respeito de alguns pontos que o pastor fez esse trabalho que está fazendo com vocês aqui nesse lugar. E eu achei, o Espírito Santo me trouxe essa palavra, eu estava com uma outra na agulha, saí de casa com uma na agulha, e chegando no início do culto, Deus falou comigo, comenta sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 17, e o nosso cantor, o pastor Ronaldo, leu nessa passagem, eu dei uma glória ali, né, e vi que Deus estava na direção. A gente sabe que o profeta Abacuque, o nome dele quer dizer aquele que abraça. Então nada mais, nada menos a gente começar um projeto de avivamento, um trabalho falando de avivamento, do que falar de um personagem que representa abraço, ou aquele que abraça. A gente sabe que abraço pode significar muita coisa. Abraço quer dizer coisa boa, sentimentos bons, fraternidade, carinho, respeito, compaixão, visão de carinho. E a gente lendo essa história, a gente sabe que a nação de Israel estava passando um problema muito grande espiritualmente falando. E Deus levantou o profeta Abraça, aquele que abraça, para profetizar para esse povo. E a Bíblia diz que no capítulo 3, versículo 1, ele começa ali, em relação ao profeta Abacuque, e ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e te aviva a sua obra no meio dos anos e a notifica. Essa passagem aqui, ela quer dizer o seguinte: Senhor, eu ouvi a sua voz, ouvi a sua palavra e me deu temor por dentro. Senhor, faz aquilo que o Senhor fazia antes no meio de nós. Abacuque está dizendo, quando ele fala viva a tua obra no meio dos anos, ele está dizendo que no contexto que ele estava vivendo, ele não estava contemplando o que Deus fez no passado. O que Deus fez com Moisés no deserto, o que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, o que Deus fez através de José, através dos juízes da Bíblia, através de Débora, uma mulher valente. Ele não estava vendo os milagres. E por isso ele pediu: Senhor, traz vida para aquilo que está morto. Eu quero ver novamente o teu milagre. Eu quero ver novamente, Senhor, a sua bênção nesse lugar. Eu quero ver a tua presença aqui. Então ele pediu para Deus fazer o que estava fazendo antes. E eu quero trazer uma palavra para vocês, jovens, lindos e abençoados. Eu não sei se vocês estão precisando de um reavivamento espiritual num contexto que você sabe o que necessita. Mas eu quero dizer uma coisa: o que Deus fazia antes na Assembleia de Deus no Brasil, vai fazer através de vocês aqui também. Você crê na glória? Forte! Eu não gosto muito de falar do passado, porque quem vive de passado é o que, irmãos? Quem vive de passado é? A gente respeita o passado, porque não existe presente sem passado, mas não existe futuro sem viver um presente bom. E a Bíblia fala aqui que Abacuque voltou a sua mente para o passado e falou: nossa Deus, o Senhor fez tanto milagre, e hoje a gente está aqui em decadência de ver a sua manifestação. Eu não vou falar da Assembleia Antiga, porque muitos pregadores, cantores, alguns já assim pegam o microfone e falam: a Assembleia de antigamente era uma vez, a Assembleia antigamente o pessoal orava, a Assembleia antigamente o pessoal era avivado. Eu quero viver o meu presente, eu quero declarar no meu tempo presente que Deus vai levantar, se ainda não, você precisa levantar, Deus vai me levantar, vai levantar você para viver no presente como se melhor que no passado. A gente vai viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. A Bíblia fala em Provérbios 3:6 que nós devemos contemplar Deus nos nossos caminhos, com a sua preeminência, no seu primeiro lugar. Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E para esse avivamento acontecer, você precisa priorizar as coisas de Deus. Provérbios 3:23 também fala a mesma coisa: que Deus tenha o primeiro lugar nos teus caminhos. O Provérbio Salomão fala isso. Então, para você jovem ter uma vida avivada, você precisa priorizar as coisas de quem? As coisas de quem, jovens? Se você não fizer isso, enquanto você não prestar atenção nisso, nada vai acontecer. Muitos poderiam estar aqui, mas preferiram um shopping, preferiram estar em casa vendo uma novela, preferiram dormir, preferiram estar em casa perdendo o seu tempo. Mas nós estamos aqui investindo o nosso melhor, nós estamos aqui investindo aquilo que nós temos que fazer. O cantor, o nosso cantor falou que Deus tem que receber o nosso melhor, a melhor adoração, o melhor culto, o melhor roupa, o melhor sapato e também o seu melhor
glória para Deus. Eu quero convidar você para dar um glória bem forte para Deus. O melhor glória que você pode dar. 1, 2, 3. Quem vai receber de Deus, dá um aleluia bem forte. Aleluia! Então, vizinho, Deus vai renovar a tua vida hoje, aqui nesse lugar. O celular vai voar e você vai sair. Eu não me prendo no passado, porque se prender no passado dá problema. Salmo 137 fala que o povo se prendeu no passado e ficou: ah, se eu tivesse em Jerusalém, ah, se eu tivesse lá em Jerusalém, eu cantava. A primeira atitude que quem fica preso no passado faz, sabe o que é? Salmo 137 é pendurar as suas harpas. Eles não queriam mais cantar, não queriam mais louvar, não queriam mais enaltecer e engrandecer o nome de Deus, porque eles estavam vivendo no presente com a mente no passado. Então, para você ter uma vida avivada, viva o presente com a mente no presente, com a mente no. Eu quero dizer para você uma coisa: o teu futuro é tão bonito, é tão belo, é tão maravilhoso, é tão avivado que você não tem noção. Isaías 54 fala que os pensamentos de Deus é maior do que quem? Do que os teus. O que Deus pensa a nosso respeito é muito maior. E quando a gente fala de avivamento, fala sobre isso, que Deus vai trabalhar no nosso tempo presente, projetando o nosso futuro. E o teu futuro, com certeza, é de vitória. Por quê? Porque ninguém explica. Glória a Deus. Ninguém explica. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda aí. Aí o profeta Abacuque fala assim, ó: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Você pode repetir só comigo esse pedaço? Fala assim: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Vou dar muito glória. Vou dar muito glória. Você pode repetir? Fala: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Vou dar muito glória. Vamos lá. Quando o profeta Abacuque fala de figueira não florescer, a gente logo pensa que a figueira cresce, o pé de figueira cresce e começa a brotar um monte de flores para dar fruto. Mas nós sabemos que pé de figueira não produz flores para dar fruto. Ela produz apenas um raminho que depois abre e se torna um fio. O profeta Abacuque aqui está dizendo que o pé de figueira, que ele estava dando o exemplo, a gente sabe que pé de figueira, para o Abacuque aqui, era um pé de árvore que crescia no meio do deserto. E quando ele fala de pé de figueira não florescer, ele não está falando das flores, porque não produz flores. Ele está dizendo que ainda que o pé de figueira não possua folhagens, ainda que o pé de figueira não tenha folhas para produzir sombras, é isso que ele quer dizer. Porque o andante do deserto, ele procura sempre uma árvore para fazer o quê? Cantor, lindo pessoal. Para descansar, não é isso, pastor? A gente, quando está no deserto, andando o dia todo, e se você vê de longe um pé de árvore com uma sombra, e você carrega nos seus ombros um odre do seu lado, você vai fazer o quê? Você vai parar um pouquinho debaixo da... Me ajuda aí, gente, debaixo da... Para descansar e tomar um pouco de... É isso que ele está dizendo. Ainda que a figueira que eu vejo no deserto não possua folha para eu descansar, eu vou continuar pentecostal. Tem gente que não sabe viver com isso. Tem gente que quando vê o pé de figueira seco, sem folha, sem folhagem, ele olha de longe e já começa a murmurar: eu estou precisando de uma árvore, eu preciso descansar, esse deserto está me matando, esse calor escaldante está tirando a minha visão, eu não aguento mais andar no deserto e não achar um pé de árvore com folhas para eu descansar. Por quê? O pé de figueira, ele consegue produzir uma folha com 50 centímetros até 60 de tamanho de folhagem. Ele queria descansar no deserto. Ele falou: Senhor, eu estou vivendo hoje um deserto espiritual, a tua nação está desviada, eu estou num deserto que nós não vemos solução em lugar nenhum, mas ainda que eu olhe e tento contemplar um pé de figueira, eu todavia me alegrarei no Senhor, eu vou me descansar nos teus braços. Eu não quero saber dos meus problemas, eu não quero saber se a árvore vai dar sombra, mas a minha maior sombra é a tua presença. Eu não vou morrer no calor escaldante do meu deserto, porque eu sei que o Senhor me chamou para uma grande obra. Eu continuarei me alegrando e exaltando na tua presença. Ele está dizendo: ainda que não tenha sombra no calor
eu continuarei adorando ao teu nome. Louvado é o teu nome, Jesus. É isso que ele quer dizer. Sombra fala de lugar de conforto. E a gente obreiro, pastor, nós obreiros, você, esse aqui eu não conheço muito não, né? A gente obreiro precisa muito de sombrinho para descansar. A gente tem a responsabilidade de remar, olha só, de remar a embarcação que é a igreja, para você ter uma vida feliz, abençoada e ficar com esse terninho, seu chapéu bonito aí, recebendo de Deus. O pastor precisa pagar o preço, os obreiros precisam pagar o preço, o pastor precisa estar no sol escaldante para você ter uma figueira com folhinha para descansar. Então ajude ele, ajude os obreiros desta casa. Para você ter conforto, os obreiros estão sempre remando para o barco andar. 1 Coríntios fala sobre isso. Coríntios capítulo 4, Paulo fala que os homens nos considerem como ministros de Deus. A palavra ministro quer dizer ruperetes ou reperetes, quer dizer remadores do navio. E no tempo de Paulo, aquele que remava não tinha valor, não aparecia, era escravo, ficava na parte mais baixa do navio e ainda tinha um carrasco para dar chicote no remador. Aqui Paulo está falando, o obreiro ele não tem aquela noção, aqui não precisa aparecer. O obreiro ele tem que fazer a função dele, está lá embaixo, remando o navio, pegando aquele remo na mão, de ordem unida, todos no mesmo ritmo, para fazer a embarcação andar. Ou seja, se a gente não tiver com a mão no leme remando o navio, você não chega a lugar nenhum. Mas Deus me trouxe aqui para falar que vai avivar os obreiros, vai avivar você, vai avivar a minha vida, vai avivar todos nós presentes aqui, para ajudar. Quando o obreiro não conseguir remar mais, você vai ajudar a remar e não vai deixar o barco parar. Me ajuda aqui, dá um nome, glória a Deus. Aí você fala, Senhor, eu sou ministro do Evangelho e nunca remou. Então tu não é ministro, nunca botou a mão no pesado. Que ministro é esse que só quer perna cruzada? Que ministro é esse que só quer? Eu sou Chico, pastor, eu não tenho cabeça para isso, pastor. Eu já tentei, mas não consigo. Ficar chique, não tem que não fica. Fez a perninha, fica olhando você, cara de delegado. Eu não consigo. Não é o meu jeito isso. Então Abacuque aqui está dizendo ainda que a figueira não tenha folhas para eu descansar. Aí depois da figueira que sem folha, ele fala assim, ó, e que não haja fruto na vide. Vide fala de videira. Videira produz o quê? A videira produz o quê, gente? Fala com o seu vizinho, é uva. Vide, videira, vinho. Videira produz o quê, gente? Uva. Ah, tá. Olha, vocês estão faltando EDD, gente? Olha, o couro vai conter, hein? Vamos lá, vamos continuar. Que não haja fruto na vide. Pede uvas para fazer o quê? Suco de uva ou vinho? A gente sabe que vinho na Bíblia quer dizer o quê? É um líquido que produz alegria. É um líquido que tem a responsabilidade de ornamentar a festa. É só você lembrar lá de 1 João, no Evangelho de João, capítulo 2, que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Ele chegando na festa de casamento, o que acabou na festa? Acabou o vinho. E ele falou assim, a mãe dele, Jesus, acabou o vinho. Mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegado minha hora. Ele mandou os homens trazerem 6 talhas de pedra, mandou os homens colocar o que dentro daquelas talhas vazias? Água. Fala comigo assim, ó, aquelas águas era da purificação. Água da purificação na Bíblia quer dizer que os hebreus botavam as suas mãos ali, lavavam as mãos da poeira, os seus cotovelos, a sua nuca, o seu rosto, para festejar. Era um costume do Antigo Testamento. Toda casa, toda festa deveria ter a água da purificação. Mas a gente sabe que o Antigo Testamento é apenas uma sombra do que seria no Novo. Tanto que o nosso cantor falou que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da... Está dizendo que os homens tinham o templo de Salomão para adorar. Eles se prenderam nas coisas do templo feito por mão de homem. Abacuque, a Gema ali estava dizendo o seguinte: vai chegar um muito maior que a gente vai oferecer culto para ele. Ele vai chegar na terra, vai pregar 3 anos e a gente vai ouvir a sua palavra. Está falando de quem? Jesus. É apenas uma sombra do que seria manifestado no novo. Então aqui no
Antigo Testamento, a gente está falando que não haja fruto na vide, que não tenha felicidade na minha festa, que não tenha felicidade na minha família, que não tenha felicidade na minha vida. Depressão, falou de jovem com depressão aqui. Que a minha vida esteja uma total tristeza, que não haja fruto na vide, que eu não tenha motivo para ser alegre. Abacuque está dizendo: a minha alegria não está presa nas coisas, a minha alegria não está presa no dinheiro, não está presa na fama, não está presa nas pessoas. A minha alegria está presa em Jesus. É isso que ele quer dizer. Porque muitos baseiam a sua alegria em pessoas. Muitos colocam o seu motivo de estar aqui é porque o amiguinho convidou, porque o amiguinho, eu quero ver meu amigo fulano de tal, eu quero ver o fulano de tal, eu vou lá para dar o meu melhor, mas eu quero ver meu amigo. Não, você veio aqui primeiro, a primazia, ela é de Deus. A gente se reuniu não é para se ver primeiro, não. Nós nos reunimos é para tomar uma taça de vinho daquele que está aqui hoje, produzindo suco de uva que vai nos alegrar, vai nos encher, e eu vou sair daqui com o meu odre transbordante do vinho da alegria da parte do Senhor na minha vida, e você também vai sair daqui transbordante desse vinho. Aleluia! Ainda que não haja fruto na vida, ainda que não tenha vinho, ele mandou botar as 6 talhas na frente dele. Aquelas talhas eram da purificação. Sabe o que Jesus quer dizer com isso ali? Ele está dizendo, ó, os costumes da antiga aliança, vocês, olha só, que não haja fruto na vida, vocês só se limpavam por fora. Essa purificação que vocês faziam era só as mãos, o rosto, a nuca, o cotovelo. Mas eu quero fazer melhor. Eu vou pegar o costume de vocês e vou transformar esse costume de homem naquilo que eu quero, que é a dispensação da graça. O vinho acabou, a alegria acabou, mas calma! O dono da festa está presente. Quem é o dono da festa nesse lugar, irmão? Jesus. Quem é o dono da festa aqui? Jesus. Se a tua vida tiver uma água de salsicha, ele vai transformá-la em vinho. Aleluia. Isso representa, sabe o que? Que ele pegou aqueles costumes do Antigo Testamento e falou assim, ó, eu quebro agora esse paradigma, eu quebro agora os costumes antigos e transformo essa limpeza apenas do exterior. Vocês vão tomar de mim, do meu milagre, e eu vou começar a limpeza de dentro para... Quando aqueles homens tomaram a uva daquelas talhas, Jesus queria fazer isso. Ele queria quebrar costumes que os homens só se preocupavam com o exterior e não dava muita vazão para aquilo que realmente precisavam. Os fariseus, os escribas, os saduceus, eles só se preocupavam com religião. E Jesus veio quebrar a religiosidade, a casca por fora. E ele, essa noite, ele está transformando a água da purificação, a sua vida religiosa, a sua vida de aparência, em uma vida real. Você não é sepulcro caiado. Você não pode ter aparência só por fora. Ele vai transformar você, é de dentro para fora. O que contamina o homem é o quê? Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Ou seja, você vai beber do vinho dele, ele vai produzir suco de uva aqui pra gente, e ele vai purificar você de dentro para fora. E a tua boca vai falar o que o coração seu vai estar cheio. Ele vai estar cheio é da palavra, é do avivamento, é da presença de Deus na tua vida. Joga a mão pra cima, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Dá glória pra Deus essa noite. Ele vai transformar você de dentro para fora. Aleluia. Para de religiosidade. Tem gente que só quer meter a mão, pastor, naquela talha da aparência, para o homem ver. Deus te conhece por dentro, rapaz. Aleluia. Por isso que eu perdi esse negócio de ter religião. Cara, que palhaçada de homem. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter uma vida verdadeira nos pés da cruz. Ainda que não haja fruto na vide, Jesus vai produzir na minha água suco de uva. E o produto da oliveira minta, já vou terminar já. Oliva fala de quê? Azeite, não é isso? Oliva, azeite de... Me ajuda aqui, azeite de quê, gente? Oliva. Olha o que Abacuque fala, ainda que o produto da oliveira minta. Ou seja, ainda que quando eu, Abacuque, vou buscar, olha só, essa palavra aqui é forte, no altar o azeite, e não encontre, eu continuarei exaltando o nome de quem? Porque tem muita gente hoje que diz que tem o produto da oliveira,
e ter uma vida mentirosa. Ele procurou, meus amados, nos sacerdotes dessa época aqui, ele procurou nos líderes espirituais dessa época. Eu quero que você abra Abacuque capítulo 1, Getira, me ajuda aqui. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Abacuque diz isso aqui: produto da oliveira frutífera. Vamos entender isso aqui então. Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 4. Quem achou, diga glória. Glória. Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, olha o que ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutas? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver, olha só, a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, separação com confusão. Olha só o versículo 4, você pode ler, 1, 2, 3. Os juízes, os líderes, eram responsáveis em julgar o povo nas questões espirituais e nas questões de sociedade. Abacuque está dizendo que procurou nos sacerdotes a referência de lei, não achou. Procurou lá nos líderes da justiça a referência de lei, ele não achou. Ele está dizendo: o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que os julgamentos dos líderes estejam errados, ainda que os ensinamentos deles estejam distorcidos, ainda que a palavra não seja pregada, ainda que o estudo bíblico não seja feito, ainda que a distorção de valores, aquele que tem dinheiro não é disciplinado, e o que não tem, pau nele. Eu já vi isso acontecer. Dando um exemplo aqui: o fulano adulterou, tem dinheiro, não deixa ele. O fulano adulterou, quem é ele? É o Zé da esquina. Disciplina dele. Ele está dizendo isso aqui. Eram valores invertidos pela condição financeira das pessoas que eram julgadas. A gente vê isso no Brasil hoje. O pobre, quando pratica um crime, é preso. E o rico? Prisão domiciliar. Lava Jato. Ministro foi preso. Preso nada. Ele estava passeando na delegacia da Polícia Federal. Depois está em casa com uma pulseira de eletrônica. E o pobre? Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4. Valores distorcidos. Só que ele estava falando aqui da casa do Senhor. E a gente vê cada coisa por aí hoje, irmãos, dizendo que é de Deus, dizendo que está pregando de Deus, dizendo que é servo de Deus, e o azeite dele é misturado, é composto, é estragado, é desobediente e fora de Deus. Não adianta você querer voar por aí, pregar, dizer que é uma vez. Se não obedecer o ungido de Deus aqui, você está em desobediência. E pum! Glória a Deus, aleluia. Ninguém manda na minha vida, quem manda na vida sou eu. Ah, é? Então você vai prestar conta sozinho com Deus. Desobediente. Então você deve respeito à sua liderança. Você deve total submissão aos seus líderes. Senão você vai pagar o seu preço, não vai ter avivamento. Eu não creio em movimento que não tenha a palavra. Eu não creio em movimento que não tenha a obediência por alicerce principal. Tanto que Saul, em 1 Samuel, no capítulo 12 em diante, no capítulo 15, a Bíblia fala que ele foi se meter a sacerdote, ele era rei de Israel, ele foi oferecer um sacrifício a Deus, porque o povo estava lá guardando Samuel chegar, e Samuel demorou a chegar para o sacrifício acontecer. Aí Saul, olhando o povo indo embora, querendo agradar o povo, ofereceu sacrifício a Deus, porque ele se achou habilitado para isso. Samuel chegou: Saul, o que tu fez? Eu ofereci sacrifício para Deus, eu adorei a Deus. Samuel falou: por causa desta atitude sua, o teu reino passou da tua mão e Deus vai colocar na mão de outro. Se você oferecer sacrifício primeiro não passando pela obediência, não adianta. Aleluia. Não adianta eu aqui vir
aqui no deserto, e tu dobrar os joelhos, chorar, e aqui o universo se formou no teu falar, se eu não obedeço primeiro a palavra de Deus. Hoje está assim uma choradeira, 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 mas a vida não muda. Aí você vê que aparece crente, né? Deus está te vendo, hein? Amém ou não amém? Aqui você é crente? Na Praça da Rua 2 também tem que ser. No colégio tem que ser? No colégio tem que ser, jovem? E na faculdade tem que ser? Tá. Você não pode ser dissimular. Ou seja, uma coisa você é para aqueles que você interessa, mostrar ser crente. Outra coisa você é para quem interessa, mostrar que você é moderno demais. Você faz o que o mundo faz. Você anda nos padrões do mundo e acha que está agradando a Deus. Aí vem para cá, chora, mas a vida continua a mesma. Mas eu vim aqui mesmo, não é para ficar te batendo, te dando espancar, não. É para pregar a palavra de Deus. Levanta sua mão para cima, por gentileza. Levanta. Me ajuda aqui. Deus, Ele vai nos dar força para viver no evangelho genuíno, de verdade. A gente está tomando vinho da parte dele aqui. Eu não vou mostrar o evangelho só pela aparência, para o homem ver. E nem você. Ele está te libertando aqui nesta noite. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Quem recebe essa palavra aí, irmão, joga a mão para cima, por gentileza aí. Abre a boca e dá glória para Deus. Chega de máscara. Chega disso. Chega de ser artista. Vamos chegar de ser artista, irmãos. O artista vem aqui na frente do altar, apresenta a vocês aquilo que ele não é isso? E o adorador? Ele apresenta a vocês aquilo que ele é. Não adianta eu abalar aqui no altar e minha vida ser uma balada lá fora. Tem gente que abala aqui, ó, mas vai abalar lá fora, a balada lá fora. Vai pra via show. Mas esses negócios aí do mundo, você sabe o que é que eu tô falando? Eu sou adorador, pastor, até choro quando alguém canta. Deus te vê. E Ele está me pedindo para falar para você o seguinte: seja mais sincero com Ele. Seja mais sincero com você mesmo. Para de se enganar. Para o avivamento acontecer, nós precisamos ter a necessidade de mudança interior de verdade. Não estou falando de roupa, não estou falando de costume, nada disso, porque isso é uma coisa que eu nem vou comentar, que eu não posso fazer isso. Eu estou falando é de santidade ao Senhor. Depois ele fala que os campos não produzam mantimento. Mesmo que falte comida na minha mesa, eu vou continuar dando glória para o Senhor. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, a ovelha ela produzia roupa. Ainda que eu não tenha roupa para ir para a igreja, minha roupa seja uma só, eu vou continuar adorando o Senhor. Tem gente que só vem para a igreja se tiver roupa nova no guarda-roupa. Ainda tem mulher que cobra o marido por isso. Até briga com ele. Olha só, se você não comprar um sapato novo para domingo, não conte comigo, eu não vou. Ainda que não haja roupa nova para eu adorar, eu vou adorar a si mesmo. Aleluia. Estou terminando já, não vou prolongar, tá? A gente sabe que nós temos que dar o nosso melhor. Nós sabemos que temos que dar o nosso melhor. Mas se o teu melhor não for aquele tênis que você pediu o seu pai para comprar e ele não teve condição de comprar, aquele da Nike, aquele da Adidas bonitão, de R$1.000, nessa crise você quer ter de 1.000? Ah, pai, eu não vou para a igreja não, porque o Senhor me deu eu estou com um tênis furado aqui, um tênis feio, eu não vou para a igreja não, pai. Aí a mulher: ô esposo, eu quero um sapato, um vestido novo,
Se você não me der, eu não vou para a igreja. Gente, isso não é avivamento. O avivamento, ele é gerado pela necessidade que nós temos de não mostrar aquilo que a gente não é. Eu não tenho que mostrar para vocês aqui, meus amigos, aquele sapato cromo alemão. Se eu não tiver, vou fazer o quê? Se eu não tiver aquele terno que o pessoal usa por aí, aquele bonitão hoje, eu recebi o convite e vim do mesmo jeito. Porque a minha missão aqui não é mostrar para vocês o meu guarda-roupa novo. É mostrar para vocês que eu sou servo de Deus, adorador de Deus e profeta para a vida de vocês nessa noite. Glória a Deus. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que a sua roupa esteja velha na visão do homem, continue o mesmo crente. E quando você receber a roupa nova, não fique mentindo não, viu? Não fique folgado não, até o andar muda quando a roupa é nova. Com a roupa velha anda de cabeça baixa, toda sem graça, chutando tudo. Agora a roupa é nova. Não dá pra... Você não entende isso, pastor? Você não entende isso? O sapato é novo, ele levanta nem para arranhar. O sapato é velho, ele... É porque não teve ainda uma experiência com Deus. A gente, quando tem experiência com Deus, a gente anda com a roupa velha de um jeito. Eu andei, subi aqui, sorrindo, alegre. E quando eu vier com o sapato, aquele cromo alemão bonito que eu vou ganhar no meu aniversário dia 21, meu número é 41, eu vou entrar por aqui. Mas do mesmo jeito que eu entrei com esse aqui, que foi R$70 para dar um socorro para mim. Eu perdi essa coisa, gente. O meu melhor foi esse aqui. E Deus, ele tem uma palavra para você nessa noite. Se desprenda das coisas materiais que te atrapalham de enxergar a presença dele. Ele vai te dar o material. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Mas não fique preso nisso, não. Se agarre nele. Vai vir o melhor de Deus para a tua vida, o melhor da terra para você. Vai vir, vai chegar. Mas não fique mentindo com isso, não. Seja a mesma pessoa. Para terminar, sejam arrebatadas as ovelhas e nos quais não haja vaca. Fala assim, ó, a minha comida pode faltar carne. E pode ter o ovo. Eu continuo crente do mesmo jeito. O que Abacuque está dizendo aqui é isso. Ainda que o meu cardápio não seja o melhor, ainda que no meu armário não tenha o filé mignon, ainda que na minha geladeira não tenha o iogurte para o meu filho que gosta de iogurte, aquele melhor, o grego, que eu posso comprar só mais baratinho, eu continuo crente do mesmo jeito. E meu filho também. Agora tem gente que se vê um iogurte baratinho, mas depois de comprar, esse marido dele está na prova, esse marido é uma mala, esse aqui é lá. Só está com o homem quando ele está bem. Você tem que fechar com o seu marido quando ele está na prova financeira e na bênção material também. O meu esposo, o iogurte não é melhor não, mas glória a Jesus por isso. Filho, vai tomando, dando glória a Deus, daqui a pouco chega melhor para a gente. Amém. E ele vai tomar. Glória a Deus, glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Se for ovo, pode convidar o crente vai comer, não vai ficar falando depois não, tá? Porque a gente é treinado no deserto para não falar do ovo dos outros. A gente tem um costume de... A gente tem um costume, gente, é o seguinte: eu só convido alguém para comer na minha casa se eu tiver o melhor. Isso é falta de experiência com quem? Com Deus nesse ponto. Você quer mostrar sempre o melhor para os outros. Mas se realmente é amigo, você não mostra de comer ovo em casa? Se não for Coca-Cola e for paquera, dá glória. Se não for suco da fruta e for aquele suco de saquinho que mancha o pulmão, dá glória do mesmo jeito. Mancha o pulmão. Sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Eu já bebi dessa água, quero mais. Da água da fonte da vida. Cante. Se o mar já oferece, ele já era.
revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho 5 anos de experiência com Deus, pastoreando uma igreja, um rebanho. Eu estou vendo que é muito complicado. E nesses 5 anos é uma escola, é uma faculdade, é uma pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado, é um pós-doutorado que você não tem noção. A gente perde muitas manias, muitas coisas que eu tinha, eu tive que deixar de lado pela obra. E uma dessas coisas é o que está nesse contexto aqui. E o Abacuque fala assim, ó: ainda que eu não tenha sombra para descansar, ainda que a minha casa não seja a melhor da rua, que não tenha bolso na parede, não tenha de laje, seja de telha, ainda que não haja alegria, humanamente falando, ainda que a unção esteja faltando, porque tem vezes que a gente está tão na prova que a gente não sente unção na nossa vida, pastor. A gente prega aqui, parece que a gente está falando, a gente não sente Deus, não. A gente fala, Deus, eu quero sentir tua presença, e você sai, você vai por aquela porta, Deus, eu quero ser aquilo que eu era, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica, eu quero ser como antes, meu Pai. Aí você vem aqui quebradinho, sem unção, sem graça, sem nada. Aí Deus fala assim: eu vou derramar a minha unção sobre a tua vida, eu vou derramar a minha graça sobre a tua vida, e você vai sair daqui sorrindo, feliz, alegre, saltando na presença dele, porque ele é o motivo da nossa canção. Aí para terminar ele fala: Senhor Jeová é a minha força, e fará os meus pés como o das corças. Ou seja, a gente sabe que a corça é aquele animal que tem um chifrinho, que você fala um homem aí meio engraçado. Eu não vou falar, não, tá? Posso falar? Não, não vou falar. Aquele animal que anda pulando, saltando, lá na África, é esse aí. Aquele fala que Jeová firma os meus pés como os da corça. A corça, ela é uma presa. Ela é um animal da cadeia de alimentação de urso, de leão, de animais ferozes, animal maior do que a corça. E Abacuque aqui fala, ele se compara com uma corça. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: os meus inimigos são o quê? Me ajuda, os meus inimigos são? E eu sou, mas firma os meus, como está? Porque a corça correndo é difícil alcançá-la. Ela dá saltos, pulos, ela pula, ela salta. A 5, 6, até 7 metros, ela consegue saltar no pulo. E vai fugindo, e vai fugindo. A velocidade é para fugir do inimigo do predador. O predador da corça pode ser o leão, pode ser o urso. E ele aqui está dizendo: ainda que os meus inimigos sejam maior do que eu, me dê velocidade para fugir do problema. Eu quero ter habilidade, agilidade para me dar com esse problema. Quando o inimigo vier, tem inimigo que você não vai ter que encarar, não. Você vai ter que ter habilidade para fugir. Fugir para onde? Para o monte. Você vai correr para o monte, vai saltar e parar no monte para buscar o Senhor. Parar no culto de consagração, parar na escola bíblica dominical da sua igreja. Aí você acosta correndo para o lugar da bênção. E para ele aqui na África, a gente vê o seguinte: o Ed pode aprender naquele Discovery Channel, é o seguinte, que a corça, quando foge do leão, ela tem uma facilidade de olfato muito grande. Ela cheira o que? Muito fácil: água. A corça, ela tem um olfato tão aguçado que ela consegue sentir cheiro de água a 7 km de distância. A água tem cheiro? Para a gente não, mas para ela consegue sentir o aroma da água. A gente, quando é servo de Deus, a gente vem para cá para saciar a nossa sede espiritual. A gente consegue sentir o cheiro da água quando ela é boa, não é assim? Quando a água é boa, você não volta para beber mais? É assim que acontece.
A gente sente o cheirinho. Tem água boa ali, eu vou lá. Eu quero beber muita água porque eu estou com muita sede. A corça, ela corre para um primeiro rio que ela encontrar. Ela mergulha no rio e o predador vem atrás. O leão, o urso. Eu vou pegar você, corça. Eu vou te destruir. Eu vou acabar com você, corça. E a corça correndo para mergulhar no rio. A gente, para vencer os problemas, a gente tem que correr para o rio. Ezequiel 47 fala sobre águas purificadoras. Fala que tinha um rio lá tão abençoado. Existe um rio que alegra. As salmos falam sobre isso, que alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. A corça corria para o rio, mergulhava nas águas, ia para a parte mais funda e fica com o seu pezinho no fundo do rio assim, ó, dando força para poder andar debaixo da água. E ela tem um fôlego muito grande para andar a quilômetros e não para morrer afogada. A gente, para fugir do leão aqui, precisamos correr para o rio, mergulhar no rio e se esconder no rio, para o leão não conseguir pegar você. Por quê? A corça fora do rio, ela produz um cheiro exalado que o leão consegue a quilômetros de distância sentir o cheiro da corça. Opa, carne fresca. Estou sentindo o cheiro de corça. A corça está andando na carne. Vou pegar essa corça porque ela está vivendo na... Para o cheiro da carne da corça sumir, ela tinha que mergulhar onde? Para o cheiro da tua carne sumir, onde você tem que mergulhar? Enquanto você ficar vivendo na superfície, com o pé na terra, tu vai produzir cheiro de carne. E o teu predador vai ter habilidade, vai ter toda a probabilidade de te alcançar e te destruir. Mas quando você é aquele crente que vive no Espírito, você vai procurar o rio mais próximo da tua casa, vai mergulhar nele, o cheiro da carne vai sumir e o predador vai ficar assim, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Aí você está lá na frente, já nadando na água do rio do Espírito e ele não consegue te ver, porque você está escondido na presença do Altíssimo. O cheiro de carne tem que sumir. Águas profundas. Pode ficar de pé? Terminei.